Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e mais uma aula que eu vou tratar com você, gestão de projetos. Esse tema, como eu já comentei em outras aulas, ele é fundamental porque desde os anos 90, quando o ministro Bresser Pereira, do governo Fernando Henrique Cardoso, executa uma reforma gerencial, modelo inclusive que ele é o vigente no Estado brasileiro hoje, vários elementos, várias premissas da iniciativa privada foram agregados ao serviço público, em particular, gestão de projetos e gestão de processos. O Brasil, ao longo desses mais de 500 anos de história oficial, ele viveu 3 modelos administrativos. O patrimonialista, que vem lá da corte europeia, vem lá do Brasil colônia, monarquia, entrando na velha república, a famosa república do café com leite, entrando no modelo burocrático, no modelo que foi introduzido pelo Getúlio Vargas e durou ali até o início dos anos 90, e o modelo gerencial, como eu comentei com você, que é a partir dos anos 90. Pois bem, a gestão de projetos ela se enquadra apenas nesse último modelo, né? Quando existia o modelo burocrático vigente no Estado brasileiro, não existia a gestão de projetos como uma premissa do serviço público, nem gestão de processos, que é tema de outras aulas. Muito menos no patrimonialismo, que era um regime estritamente absolutista, estritamente comportamental. Então, esses cerca de 30 anos, né, que o gerencialismo existe no Estado brasileiro, desde meados dos anos 90 até hoje, é muito pouco, né, do ponto de vista histórico, né? Considerando a história oficial do Brasil, 30 anos é um período muito curto. Mas na gestão pública começa a ter importância muito grande, começa a ter relevância muito grande, gestão de processos e projetos, dado ao lugar diferenciado que tem dentro da administração pública atual. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar o ciclo de vida de um projeto, né? Quais as fases de um projeto, cada fase agrega várias atividades vinculadas a cada uma tem uma intensidade diferenciada e por aí vai. Portanto, a gestão de processos, a gestão de projetos, ela é um tema fundamental e como toda aula, eu costumo pontuar a diferença entre projeto e processo. E por que eu faço isso? Porque, primeiro, é uma forma de você, de forma empírica, adquirir o conhecimento. Depois, é impressionante como, em provas de concurso público, esse tema é confuso, esse tema ele gera confusão. As bancas organizadoras se aproveitam dessa confusão, da pessoa confundir o que é projeto e o que é processo, para montar questões que te induzem ao erro. Então, como toda aula de gestão de projetos, antes de entrar no tema particular da aula de hoje, que é ciclo de vida de um projeto, deixa eu particularizar, como eu faço toda aula, o que é um projeto. Então vem comigo. Olha só, um projeto, ele é um evento, é um acontecimento. Uma partida de futebol é um projeto, um show é um projeto, um aulão é um projeto, um edital de concurso público e um processo de concurso público é um projeto. Essa aula é um projeto. Um atendimento ao cidadão é um projeto. Então, os projetos são eventos, são acontecimentos. E como todo evento, como todo acontecimento, ele tem um prazo, né? Nenhum acontecimento é permanente, nenhum evento é para sempre. Então, ele é temporário, ou seja, ele tem prazo, ele é temporal. É muito comum você encontrar em prova, por exemplo, uma referência, uma citação dizendo que projetos são atemporais. Está errado. Na verdade, todo projeto tem um prazo, portanto, todo projeto é temporal. E os projetos eles são vinculados exclusivamente às pessoas. Os projetos eles são vinculados ao ser humano. Na verdade, eu não posso vincular a responsabilidade de um projeto a uma máquina. Eu não posso vincular o planejamento de um projeto a uma máquina. Então, projetos são vinculados exclusivamente às pessoas, ao ser humano que coordena, que controla determinado projeto. Isso está claro? Então, eu não posso, por exemplo, planejar, executar, monitorar, arquivar um projeto, melhor dizendo, responsabilizando uma máquina, um equipamento por isso. Bom, e ele tem um objetivo único. Isso confunde muitos alunos. Deixa eu pontuar uma coisa importante para você. Nada impede eu ter vários projetos concomitantes. Vários projetos que lá no final atendem um foco comum, um macro desafio comum. Os projetos eles podem ser concomitantes, mas cada projeto atende uma demanda específica. Cada projeto
atende um elemento específico. Então, o projeto ele é singular, tem singularidade, não tem pluralidade. Né? Essa aula ela tem um objetivo único, é a aula de ciclo de vida do projeto do teu curso. Então, se você encontrar uma questão dizendo que um projeto ele atende a vários objetivos, que um projeto ele tem pluralidade, está errado. Ele é singular e só tem um objetivo. E, finalmente, ele é executado, né? Na verdade, eu executo essa aula, eu executo um atendimento, eu executo uma prestação de serviço, eu executo a produção de um bem ou serviço. Então, isso é a execução de um projeto. E de onde vem isso? Quais os parâmetros para isso? Rezende, na aula de hoje você vai trabalhar o ciclo de vida de um projeto. Quem determinou que essas são as etapas? Quem determinou que essa é a intensidade de um projeto? Você sabe que a administração pública é ciência humana aplicada, né? Não tem a base da legalidade em tudo. Na verdade, não é direito, né? Então, a diferença, por exemplo, entre o direito administrativo e a administração geral e pública é que o direito administrativo é baseado na legalidade exclusivamente, né? Por isso que é direito administrativo. Já a administração pública não. Tem muita questão que é conceito, tem muita questão que é abordagem, tem muita questão que é tendência. Então, nesse caso específico, tem uma referência. Nesse caso específico, tudo que for cair na sua prova de gestão de projetos e gestão de projetos, processos, tem uma origem. E a origem de gestão de projetos que eu trabalho com você em todas as aulas é um instituto internacional. Vamos dar uma olhadinha. É o PMI. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente você já ouviu falar, da ISO, que é uma iniciativa, que é uma organização internacional que certifica empresas públicas e privadas, organizações públicas e privadas, quanto à qualidade. Então, o PMI, para você entender o que ele está para projetos, assim como a ISO está para qualidade. Né? A ISO ela certifica as famosas ISO 9000, 9001, 9500, né? A linha, né, de certificações ISO 9000, ela está para qualidade, assim como as certificações do PMI está para projetos. E o PMI ele certifica pessoas, né? Ele dá certificações e essa certificação é necessária para que você possa montar projetos com outras organizações, para que você possa fazer parte de times de projetos de origens diferentes, tanto geográficas quanto organizacionais. Então, pontualmente, especificamente, o PMI ele certifica. Você concorda que a tua prova de concurso ela é uma forma de certificação? Você está sendo analisado, você está sendo auditado, né? Guardadas as diferenças, e você é certificado quando você é classificado, toma posse nesse exercício, que você tem determinado domínio sobre aqueles temas exigidos na prova. Portanto, quando você vai prestar um concurso e você tem uma certificação, que é a sua classificação, você precisa das regras, né? Você precisa das regras para saber o que vão avaliar, qual vai ser a auditoria que vai ser feita sobre o seu conhecimento. Então, o edital de concurso público ele é essa base, é essa regra. E o PMI, para ele certificar uma pessoa de excelência em gestão de projetos, o PMI tem várias certificações. Ele tem um guia, que é o PMBOK, que está na sua quinta edição. Então, o guia PMBOK, atualmente na sua quinta edição, ele é a referência para que você possa segui-la, ser analisado, ser auditado posteriormente, e sobre a base dessa análise, sobre a base dessa auditoria, você tem ou não a certificação. A ideia é essa. E qual a importância disso? Para você ter uma ideia, em provas particularmente da Fundação Carlos Chagas e da ESAF, para carreiras tribunais e para carreiras fiscais, particularmente ESAF e Receita Federal, aparece literalmente. Segundo o guia PMI e PMBOK, desenrola. Deu para entender? Então, o que eu vou dizer agora, o que eu vou começar agora a trabalhar com você, é o ciclo de vida de um projeto, são as fases do ciclo de vida de um projeto, baseado exclusivamente no guia PMI e PMBOK. Vem comigo. Olha, quando eu desenvolvo as fases de um projeto, quando eu determino quando uma fase termina e outra começa, as fases são estabelecidas pelo guia PMBOK. O que existe dentro de cada fase é definido pelo guia PMBOK. Mas qual o tempo de cada fase? Qual a importância de cada fase? Existe uma certa governabilidade da organização. O guia PMBOK não é uma regra rígida que você deve seguir e caso você tenha alguma flexibilidade, você não tem certificação. O guia PMBOK ele entende que cada empresa tem uma realidade, cada organização tem uma cultura, cada organização atua no mercado e eu tenho ali certos níveis de flexibilização. Então, os critérios para a definição
Não de quais serão as fases, mas qual será a importância da fase. E quando ela começa e quando ela termina, são esses elementos. Em primeiro lugar, a questão orçamentária, né? Quando você monta um projeto, quando você define as fases de um projeto, quando ele terá início, qual tempo será de execução, qual tempo será de planejamento, qual a intensidade de custo de cada fase do projeto, é evidente que a questão da disponibilização orçamentária é fundamental, né? Afinal de contas, não existe projeto sem insumos, sem salário de funcionários, sem materiais, sem orçamento. Depois, as metas parciais, né? Um projeto, ele tem um objetivo único. Só que eu posso, na execução desse projeto, ter várias metas parciais, várias análises mensuráveis. Você sabe, né? Você está acostumado, você assiste às aulas, que eu posso encarar também o curso inteiro como um projeto. Mas se eu encaro o seu curso inteiro como um projeto, cada aula, que é um projeto em si, mas também é uma meta do grande projeto, né? Então eu preciso cumprir essa meta para cumprir a próxima, né? Quando eu gravei esse curso para você, a aula que você vai assistir posterior, ela foi gravada após essa, né? Eu tenho uma sequência. Então essas metas parciais e o atendimento dessas metas parciais também é um elemento analítico sobre o ciclo de vida de um projeto. Assim como os resultados, né? Você sabe, eu falei para você no começo da aula, que todo projeto tem um objetivo único. Todo projeto ele é singular. E saber os resultados que eu quero alcançar também determina o ciclo de vida. Bom, aspectos funcionais, né? Qual a departamentalização da organização? Quais os funcionários qualificados que eu tenho? Qual a necessidade de preencher lacunas de competências que eu tenho? Qual é o layout físico da minha empresa? Qual é a previsão de materiais, de estoque, enfim. Eu tenho vários aspectos funcionais que também são relevantes na hora de montar um projeto. Bom, e finalmente o escopo, né? Qual a abrangência do projeto? Então eu tenho que saber a abrangência para saber como vai se dar o ciclo de vida de um projeto. Dito isso, cuidado, hein? Vou repetir. Esses elementos não determinam quais as fases, porque as fases estão determinadas pelo PMI e PMBOK. Esses elementos determinam qual a importância de cada uma, o que vai existir de fato em cada uma e qual vai ser o tempo de cada fase dentro do ciclo de vida de um projeto. Agora eu vou propriamente dito para o ciclo de vida. Deixa eu falar uma coisa. No serviço público, na aplicação de gestão de projetos no serviço público, as fases têm inter-relação. Então as fases, elas têm uma combinação de inter-relação. Eu preciso ter primeiro a que eu vou apresentar inicialmente, depois a segunda e assim por diante. Então vamos lá, vamos para as fases e o ciclo de vida. Eu não falei para você, eu não insisti com você, no começo dessa aula, que todo projeto tem prazo. Se todo projeto tem prazo, todo projeto tem o seu start, todo projeto tem o seu início e todo projeto tem o seu término. Então a primeira fase do ciclo de vida de um projeto, deixa eu falar uma coisa para você. Uma coisa importante para estudar para concurso público é saber qual é o grau de profundidade que a banca vai exigir de cada tema, de cada matéria. Não adianta nada você estudar a história, a origem da informática para responder uma questão de Excel. Não adianta nada você saber a origem do direito e da jurisprudência no Brasil para responder uma questão de constitucional. Não adianta nada e não tem relevância nenhuma você saber quais foram as medidas adotadas na época do Império que hoje culminam na gestão de projetos. Então, e assim como também não é necessário você saber quais são as atividades de cada fase do ciclo de vida. Porque o guia PMI e PMBOK, ele pega dezenas de atividades, de elementos e agrega nas fases de um projeto, que são 5. Então, você que já trabalhou com PMI, você que fez, por exemplo, TI, que estudou administração, você sabe, né, que cada fase tem várias atividades vinculadas a cada fase. Mas isso é um grau de profundidade que nem caberia em concurso público, nem teria lógica em concurso público. Porque quando o edital ele diz gestão de projetos, é necessário conhecer o conceito, é necessário conhecer a abordagem geral e não a particularização, mesmo porque ninguém aqui está prestando concurso para montar projetos públicos, né? Então, o início, uma das fases que agrega várias atividades determina, né, a saída da proposta do setor de gerenciamento. Então eu tenho o gerenciamento solicita o início
E esse início, ele termina, digamos assim, na abertura do projeto. Então, ó, o projeto está aberto, o projeto já está acontecendo, o projeto ele já existe, o projeto ele já faz parte do cronograma da empresa. Então, o início ele é essa fase que o projeto ele sai do gerenciamento e é anterior à abertura oficial do projeto. Ou seja, eu já empenho pessoas, eu já empenho material, eu já empenho orçamento. Na abertura, no início, bom, mas Rezende, eu aprendi com você que tudo na administração começa pelo planejamento. Então, como você está dizendo que nesse caso, o início é antes do planejamento? Olha só, tem uma coisa importante. De fato, né, no serviço público, na administração pública, assim como na administração geral, tudo começa pelo planejamento. Quem nos ensinou isso é o pai da administração, Henri Fayol, que criou uma teoria chamada teoria clássica da administração e que ele determina que o administrador ele deve prever, planejar, né, organizar, controlar, coordenar e comandar. Sendo que essas funções, você vai aprender isso numa aula específica, começa sempre pela previsão. E você concorda que planejamento é sempre prospectivo, é sempre prever? Planejar é você prever o futuro e antecipar decisões. Então, se tudo na administração começa pelo planejamento, como que você está dizendo que começa pelo início? Olha, como que eu vou determinar o orçamento? Como que eu vou designar pessoas? Como que eu vou estabelecer cronograma? Ou seja, como que eu vou empenhar insumos se eu não dou o start? Então, o início é a etapa do esboço do projeto, de um anteprojeto, de um projeto que antecipa tudo que vai acontecer. Então, aqui é o momento do esboço, né? Uma boa forma de você entender para que serve essa etapa. Bom, depois que tem essa fase do início e que o projeto é aberto, aí eu começo a fazer aquilo que é natural da sua abertura, o planejamento. Então vem comigo, vamos aqui para a segunda fase do ciclo de vida de um projeto. O planejamento, ele define algumas coisas muito importantes no projeto. Planejar é você prever prospectivamente. Qual é o contrário do planejamento? Ou eu planejo, ou eu faço o quê? Ou eu planejo, ou eu faço as coisas no improviso. Por exemplo, eu planejei essa aula, né? A luz, inclusive, a tela aqui o quadro já estava montado. Então, quando eu vou gravar uma aula no online, eu planejo os temas, eu monto o quadro, eu separo as questões. Isso é planejamento de aula. Ou eu poderia fazer no improviso, né? Como às vezes nós fazemos nos eventos. É que evento tem outra natureza, né? Por exemplo, liga a câmera, aí eu vou decidir o que eu vou falar. Então, tudo que é planejado não é improvisado. Então, a fase do planejamento é uma fase de definições. Que insumos eu vou precisar daqui a 2 meses? Quantas pessoas eu vou demandar daqui a 8 meses? Isso é planejamento. Os prazos e a determinação da equipe. É evidente, né? Você precisa, por exemplo, determinar na fase do planejamento qual o número de pessoas envolvidas em cada momento do projeto. Então, o planejamento, propriamente dito, é isso. Depois do planejamento vem a fase de execução. A fase de execução é a fase do trabalho. A fase de execução é a fase do atendimento ao público. A fase de execução é a fase da gravação dessa aula, da fabricação de um produto. E a fase da execução é a fase de maior intensidade de um projeto. De maior intensidade. Deixa eu te dar um exemplo que eu vivi. Eu, por trabalho no serviço público, eu passava direto, quase todo dia, em frente ao glorioso estádio do Coringão, aqui em São Paulo, que abriu a Copa do Mundo, 7-1 para a Alemanha. E eu acompanhei desde o início. Então eu acompanhei desde o terreno ser preparado até o estádio ser finalizado. E eu sou corintiano, né? E eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiado, porque quando começaram a construir o estádio, você passava na frente, tinha pouquíssimo funcionário. Tinha só um aqui e outro ali trabalhando. Quando o estádio estava sendo literalmente erguido, quando o estádio estava tendo as arquibancadas, o gramado, tudo construído, tinham 2.500 pessoas trabalhando. E aí depois, no final, só algumas pessoas para realizar o acabamento. Então o que eu quero dizer com isso? Que a fase de execução é a que envolve o maior número de pessoas, que envolve a maior dotação orçamentária. A fase de execução é a mais intensa do ciclo de vida de um projeto, do ponto de vista do envolvimento, do ponto de vista dos recursos destinados. Deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que ajuda muito a entender a importância da fase da execução, que é a fase do trabalho.
e como ela é a mais importante na intensidade. Quando nós montamos um projeto para um curso online, tem partes que envolvem apenas o pessoal do marketing, tem fases que envolvem apenas o professor, o pedagógico, tem fases que envolvem apenas o comercial. Mas quando essa aula está sendo gravada, envolve o maior número de pessoas, envolve monitor, cinegrafista, professor, envolve pedagógico. Então a fase da execução é a fase que é mais intensa, que envolve o maior elemento de insumos. Depois da execução, vem comigo, eu tenho o controle e o monitoramento. Então o controle e o monitoramento, eles são a posteriori. O que significa isso? Olha, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Eu falei no começo da aula que o guia PMBOK atualmente se encontra na sua 5ª edição. Até a 4ª edição, essa fase era apenas a fase do controle. Desde a 5ª edição, é controle e monitoramento. Então, tome muito cuidado, porque se você pegar uma questão de concurso que fale desse tema, de 2012, 2013, ela vai estar desatualizada. Minha opinião, isso eu digo para todo o concurso, para todas as matérias que eu ministro, elas servem para os últimos 48 meses. Para os últimos 24 meses. Então, eu acho que você deveria criar o hábito de, pelo menos nas matérias que eu trabalho, pegar as questões dos últimos 2 anos. Se você começar a pegar questão muito antiga, em particular no que trata de gestão de projetos, ela vai estar desatualizada, ou ela pode estar desatualizada. E tem muita questão, né? Às vezes o aluno comenta comigo que ele entra nesses sites de questões de concurso e não encontra um número considerável de questões. Você tem que entender que esses sites que disponibilizam questões, vários aí do mercado, eles têm um tempo para atualização, né? E tem muita questão que não estão nos sites. Então você procura direto na banca, você procura ali nas provas recentes, e tem muita coisa, tem muita prova, tem muita questão dos últimos 24 meses para você trabalhar questões atualizadas. Bom, o controle e monitoramento no serviço público é a posteriori. E por que é a posteriori? A posteriori que eu digo comparando com a execução, né? Primeiro eu executo, depois eu controlo e monitoro. Pela seguinte razão. O serviço público, como eu falei para você, ele vive uma fase gerencial. E no gerencialismo, o foco é em resultados. O foco não é em tarefas. Lá no modelo burocrático, no modelo anterior de administração do Estado brasileiro, a prioridade eram as tarefas. Então eu controlava a pessoa antes de ela executar algum projeto. Já no gerencialismo, o foco é em resultados. Ou seja, eu faço o controle e o monitoramento após a execução. Então, para o serviço público, para a realidade do serviço público, para as premissas gerenciais do serviço público, esse controle e monitoramento é a posteriori, ou seja, feito depois que eu executo. Mas, Rezende, como é possível fazer monitoramento posterior? Você monitora para auxiliar o controle. Você monitora para auxiliar o controle posterior. Por exemplo, esse vídeo foi gravado com o monitor, ou com o cinegrafista, melhor dizendo, me monitorando. Monitorando quanto ao tempo, monitorando quanto ao tipo de aula. Eu estou dando aula, meu celular toca. Aí o cinegrafista vai me monitorar, eu vou ter que regravar. Então, esse monitoramento ele serve para o controle posterior feito pelo setor de qualidade, pela avaliação de qualidade. Bom, e finalmente a fase do encerramento, né? Todo projeto tem prazo, todo projeto tem início e tem término. Portanto, a fase do encerramento é a fase da conclusão do projeto e do seu arquivamento, documentação e tudo mais. Esse é o ciclo de vida de um projeto. Não se esqueça que dentro do ciclo de vida de um projeto existem graus diferentes de intensidade. Intensidade quanto a insumos, intensidade quanto a pessoas envolvidas, intensidade quanto à dotação orçamentária. E o momento mais intenso é o momento da execução. É o momento que você vai executar, que você vai trabalhar. Tá claro isso? Bom, como eu falei para você, gestão de projetos foram várias aulas, porque é um tema importante, porque é um tema que tem caído cada vez mais em concurso. E, bom, até agora eu só trabalhei conceitos, só trabalhei teoria, PMI, fase, sei lá o quê. Mas e aí? Como as bancas organizadoras encaram isso? Quais os termos que a banca organizadora adota? Você sabe muito bem, eu sempre digo isso, já dizia um velho revolucionário, que a prática é o critério da verdade.
Isso serve para muita coisa na sua vida, né? Outro dia um aluno me falou isso, e ele tem razão. Ô, Rezendão, eu vi seu vídeo lá, você fala que a prática é o critério da verdade. Isso serve para muita coisa na vida, inclusive para concurso público. Não adianta nada ficar só na teoria se você não verificar como a banca aborda o tema. Então vamos para os exercícios. Você tem no teu material algumas questões, algumas múltipla escolha, outras assertivas. Vamos começar pela primeira questão dos temas da aula de hoje. Vou para a leitura. Um gestor, atento às novas tendências mundiais no âmbito empresarial, levou novas ideias para a empresa em que trabalha. Começou a implantar práticas de reaproveitamento de materiais e objetos, oferecendo ao mercado novos produtos, mostrando ao público-alvo da empresa a necessidade do consumo consciente. As práticas de gestão adotadas pelo gestor mostram que a empresa tem: alternativa A, política de qualidade; alternativa B, governança corporativa; alternativa C, gestão de projetos; alternativa D, gestão de processos de negócios; alternativa E, responsabilidade ambiental. Olha que questão interessante essa. Quando um gestor ele leva para a empresa a necessidade de reciclar materiais, de ter práticas produtivas que agridam menos o meio ambiente, de pensar na sustentabilidade da qualidade de vida das gerações futuras, é evidente que ele tem responsabilidade ambiental, como apresenta a alternativa E. Mas ele só pode fazer isso se ele implementa a gestão de projeto e de processo. Então essa questão é um pouco capciosa. Ele apresentar essas práticas sustentáveis mostra a responsabilidade ambiental, mas decorre ele já ter projeto e processo. Como essa questão ela fala do ato, a alternativa correta é E. Fique atento com isso. Próxima questão. Considerando os conceitos de gestão de projetos e eventos, como os Jogos Olímpicos de 2016, que acontecerão no Rio de Janeiro, são produtos que consistem na realização de... Olha que interessante, essa questão ela foi antes das Olimpíadas, né? As Olimpíadas já aconteceram, todo mundo sabe disso, a água da piscina ficou esverdeada, mas essa questão é interessante porque ela fala de projetos e fala... As Olimpíadas do Rio, assim como a Copa do Mundo, foram projeto. Teve início, teve fim. A Olimpíada, inclusive, tem abertura e encerramento, né? Que cá entre nós foi linda a abertura no Brasil. Para de ter síndrome de vira-lata, achando que só o gringo que faz legal. E ela pergunta do que se trata, né? Do que se trata o processo dos Jogos Olímpicos. Ideias, roteiros e filmes. B. Plantas, conceitos e formas. C. Tarefas, serviços ou atividades. D. Desenhos, fórmulas e teorias. E. Mapas, sistemas e processos. Olha só, as Olimpíadas do Rio e as atividades decorrentes dessa Olimpíada, está falando aqui de gestão de projetos vinculados à Olimpíada, né? O que é uma gestão de projetos para organizar os Jogos Olímpicos? Tarefas, serviços e atividades. Porque eu comentei com você que o projeto é um evento, o projeto é uma atividade, o projeto é um acontecimento. Então, a alternativa correta é C. Próxima questão. Vou trabalhar questõezinhas agora de abordagem de cada tópico que você está acostumado, particularmente na FCC e na ESAF. Vamos lá. A respeito da gestão de projetos, julgue os itens como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. 1. A gestão de projetos abrange a concepção, a execução das funções gerenciais de planejamento, organização, direção e controle. Olha, a gestão de projetos abrange toda a atividade administrativa. Então, nesse caso, ok. A gestão de projetos quase sempre tem natureza funcional, especializada e independente das demais áreas da organização. Olha, aqui tem um problema, né? Porque a gestão de projetos, ela é integrada. Ela pode ter um time de projeto envolvendo pessoas de várias naturezas. Então, essa está errada. As decisões do processo de gestão de projetos começam com a definição de um problema ou oportunidade, isto é, a ideia do projeto. Exatamente, né? Eu preciso saber o que eu quero para montar um projeto em cima disso. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira é verdadeira. Alternativa C. Próxima questãozinha, CESP-UNB. A estrutura matricial é identificada para organizações que lidam com projetos específicos. Atenção! Você vai estudar comigo, em departamentalização, uma chamada matricial.
E quando eu trabalho a matricial, eu tenho necessidades específicas para cada projeto. Então, vincular necessidades específicas, projetos específicos, à estrutura matricial, está correto, alternativa correta. Última. Os projetos matriciais incluem pessoas de diferentes unidades organizacionais que atuam em áreas funcionais desses projetos. Que eu comentei com você que um projeto ele pode ter pessoas que vêm de vários lugares, que ele pode ter pessoas oriundas de vários departamentos. Nesse sentido, está correto. Muito obrigado pela sua audiência e paciência. Força e honra. Até a próxima.